A organização não governamental Médicos Sem Fronteiras leva ajuda humanitária a pessoas afetadas por conflitos armados, desastres naturais, epidemias, desnutrição e exclusão do acesso à saúde. É isso aí, Adriana. Ela está em 70 países, cuida de quem precisa dessa ajuda humanitária tão importante. São mais de 34 mil profissionais de diferentes áreas e nacionalidades. A psicóloga Ana Cecília Moraes, que é vice-presidente da Médicos Sem Fronteiras aqui no Brasil, é a nossa convidada hoje. Tudo bem, Ana? Tudo bem, boa Prazer tarde. a gente receber o pessoal que faz um trabalho tão bacana, tão sério. Obrigada. Como é que é essa experiência de 8 anos à frente dessa ONG? O que é que você viu que você não gosta de lembrar? Olha, Wagner, eu tenho trabalhado realmente há bastante tempo, né, com a Médicos Sem Fronteiras aqui no Brasil, já tive em outros países também, no Congo, no Haiti, também nas Filipinas, no Burundi, no Quênia. E, bom, acho que a gente vê um pouco de tudo, né? Acho que, assim, tem muitas situações difíceis, mas também tem muitas lembranças boas, né? Tem muitos pacientes que a gente consegue ver melhorarem, tem muitas situações onde a gente consegue perceber que a gente faz uma diferença, isso é muito bom também, motiva a continuar. Agora, Não, desculpa, o que você viu que te tirou o sono em relação a esse período todo? Olha, é sempre muito difícil, acho que ver a precariedade das condições de vida em determinados lugares do mundo, né? Acho que assim, eu, por exemplo, acho que a primeira vez que eu tive num projeto da Médicos Sem Fronteiras, que eu fui para um país no continente africano, eu já tinha uma experiência de trabalho aqui, já tinha trabalhado em vários lugares no Brasil, que também tem situações muito graves, mas eu acho que você perceber que realmente tem lugares no mundo ainda hoje onde não tem para onde as pessoas irem, não tem o que fazer, não tem instituições, não tem estrutura pública, não tem nada parecido com o nosso sistema único de saúde, não tem escola, não tem. Isso é muito duro, continua sendo para mim. Como é que você lida com isso? Então, Você como psicóloga, né? É interessante, né? Porque ao mesmo tempo eu acho que o nosso trabalho é de trazer uma certa esperança, talvez, mas assim, uma possibilidade de construir novas coisas, né? Novos horizontes, novas possibilidades. Então, eu acho que a gente, claro, né? Eu estou dizendo, vários países ainda tem o que percorrer no sentido do Estado, da presença das instituições públicas. Então, mas ao mesmo tempo, esses países também têm uma sociedade, também têm produções, também têm pessoas motivadas, também têm instituições, mesmo que pequenas, locais, né? Então a gente tenta trabalhar quando dá, né, junto com o que existe, assim. Ana, são 34 mil profissionais, são todos voluntários? Então, a gente é voluntário no sentido da vontade de ir, né? No sentido do desprendimento e até mesmo eu acho que da ideia de que não é o salário que faz as pessoas virem trabalhar com Médicos Sem Fronteiras, porque não é um salário, vamos dizer assim, de mercado, para a área da saúde, nem para as outras áreas não médicas. Mas as pessoas têm sim uma compensação financeira. A gente tem dois grupos de profissionais, os estrangeiros e os nacionais. Os estrangeiros têm sempre a mesma compensação e os nacionais vai variar de acordo com o país onde a gente está. Agora, como é que funciona o trabalho de vocês no caso de uma epidemia, por exemplo? Porque vocês correm risco o tempo todo também. Então, acho que agora, né, para nós, assim, e acho que para a Organização Mundial da Saúde, para a Organização das Nações Unidas, a gente realmente está enfrentando uma epidemia sem precedentes do vírus Ebola, é muito grave, muito, muito grave mesmo. E a Médicos Sem Fronteiras está trabalhando com isso já há vários anos, e nessa epidemia específica, desde março, quando a epidemia foi decretada, né, é muito sério, a gente precisa de ajuda, a gente não está dando conta de atender todos os casos, assim, são milhares e milhares de casos. O que acontece? Assim, como a gente já tem muita experiência com isso, a gente tem protocolos, procedimentos, formas de trabalhar que fazem com que também as equipes praticamente não corram riscos. Mas nesse caso específico da epidemia de Ebola, é muito complicado, porque as pessoas estão em casa, começam a ficar doentes, faltam estruturas de saúde básicas, os profissionais de saúde locais, não os nossos funcionários, mas os profissionais dos governos, estão sofrendo muito. Já foi uma das maiores baixas de profissionais de saúde locais em todos esses lugares, né? Serra Leoa, Guiné, Libéria, a gente nunca viu isso acontecer antes. Já são Inclusive, profissionais de saúde morreram, né? Sim, morreram, né? Então... Já são poucos os médicos e enfermeiros nesses países e eles não estão conseguindo ter os recursos necessários para se proteger. A MSF tem esses recursos, mas a gente não consegue dar conta do sistema de saúde de um país inteiro, né? Então a gente precisa de ajuda, sim. Agora, só para a gente ambientar isso aí, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, sobre o vírus Ebola na África,
disse que a região está enfrentando uma verdadeira guerra, definiu como uma questão de guerra. Antes dessa crise começar, a Libéria, que é um dos países que você acabou de citar, contava com menos de 250 médicos para atender 4 milhões de pessoas. Você imagina o que isso significa. Além disso, você disse que a gente precisa de ajuda. Nós, vocês da Médicos Sem Fronteiras, precisam de ajuda. Que ajuda é essa e como é que se faz para ajudar? Então, no dia 2 de setembro, a nossa presidente internacional, a doutora Joanne Liu, ela esteve na Assembleia das Nações Unidas justamente para falar sobre isso e para dizer que uma das coisas, por exemplo, que a gente precisa, que os governos se mobilizem, os governos membros da Organização das Nações Unidas, por exemplo, que enviem profissionais, enviem equipamentos, enviem hospitais de campanha. Aqui no nosso país, a gente já viu o nosso governo fazer isso em várias situações. A Libéria, Guiné, Serra Leoa, mesmo Senegal, República Democrática do Congo, outros países que também têm casos confirmados, não tem toda essa capacidade para atender o sistema de saúde das doenças comuns e mais esse surto. Então, é preciso que os países se mobilizem com recursos, com profissionais, com equipamentos logísticos, com apoio, não simplesmente fechando as fronteiras e dizendo, não queremos ninguém desses lugares aqui. É preciso ir até lá e ajudar esses países a conseguir conter esse surto realmente sem precedentes. A gente vê muita imagem, né, Adriana? Muito documentário do Médicos Sem Fronteiras com atuação médica propriamente dita. A gente sabe que tem muito jornalista engajado na causa, você como psicóloga também. Primeiro, você já se viu diante de uma situação de risco real? Como foi e onde foi, se sim? E segundo, como psicóloga, que tipo de suporte você pode dar, já que a atuação médica às vezes é tão mais imediata? Olha, de fato, assim, a gente tem esse nome Médicos Sem Fronteiras e essa cara de uma organização médica, né? Mas, como qualquer instituição de saúde, tem muito trabalho que é feito pelos profissionais não da saúde, principalmente logística e administração e finanças, né? Montar um projeto como esses em Serra Leoa, Libéria e tal, custa milhares e milhares de dólares, milhões de dólares até, precisa de muita gente para montar o hospital, etc, etc. Então, assim, tem muitos mais profissionais além dos médicos, como num hospital, né? Precisa muito mais gente trabalhando além do próprio médico. Em relação a eu achar que já corri algum risco, alguma coisa nesse sentido, olha, já, né? Acho que assim, já teve situações onde eu acho que tive algum medo, vamos dizer assim, mas faz parte, eu diria, do trabalho, né? Nunca aconteceu nada. A gente tem muitos protocolos de segurança também, então nunca houve um momento onde eu realmente achei que algo muito errado fosse acontecer. Tem algum lugar que mais te marcou? Algum desses países que você trabalhou, que você foi lá como voluntária do Médicos Sem Fronteira? Ai, puxa, eu acho que... Bom, o último projeto onde eu trabalhei foram as Filipinas, né? Foi, assim, uma situação de desastre, logo depois do tufão Iolanda, que aconteceu no final do ano passado. E eu acho que me marcou, esse foi um dos que me marcou, mas todos marcam de alguma forma, não sei. Mas porque eu acho que a receptividade da população foi muito, muito, muito acima do que eu jamais tinha visto. Você tem ideia de quantas pessoas você conversou? Com quantas pessoas você falou? Uma ideia, mais ou menos. Como psicóloga, a gente não necessariamente, nem sempre eu atendo diretamente os pacientes, né? Porque, assim, tem países onde há o profissional psicólogo ou semelhante, que acaba que o meu trabalho como estrangeira é um trabalho mais de supervisão, de escuta, de discussão de casos. Nas Filipinas, não. Eu atendi diretamente os pacientes com a ajuda de um tradutor. Então, foram centenas, né, de pessoas, assim, crianças, jovens, idosos. Teve vários, assim, acho que até uma coisa que me marcou muito lá especificamente foram os pacientes psiquiátricos, né, os casos mais graves, que também são casos que de forma geral ficam muito excluídos do sistema de saúde normalmente, né, e lá também, eu acho que foram várias situações, assim, que me marcaram. Qual é a diferença que existe entre ajudar uma pessoa, vocês fizeram um trabalho muito interessante na Amazônia, em 91, qual é a diferença entre ajudar uma pessoa aqui do Brasil e uma pessoa que esteja no Haiti no pós-terremoto ou nas Filipinas no pós-tufão? Que diferença você sente? Olha, Wagner, assim, sofrimento é sofrimento, né? Assim, a gente não pode, acho que, dizer que aqui é mais, é menos, é isso e aquilo.
Quando você está de frente com uma pessoa que está sofrendo, seja por conta de um machucado físico, seja por conta de um mal-estar emocional, psíquico, é um sofrimento. Acho que a diferença do trabalho que eu já tive com a Médicos Sem Fronteiras no Brasil e fora é que aqui a gente tem uma possibilidade de rede, né, de parceria com os governos, com as outras instituições que se dispõem a trabalhar pelo bem da população, que é maior, né? Assim, a gente tem profissionais muito qualificados, a gente tem estrutura, a gente tem legislação, a gente tem recursos. Então, isso facilita, de alguma forma, eu diria, o trabalho aqui no Brasil, em comparação, por exemplo, com outros países, como o Haiti, depois do terremoto, era uma situação muito difícil. Também tinha profissionais locais ótimos, por sinal, mas era uma situação difícil de reconstrução do país todo. No Brasil, a gente tem uma estrutura um pouco maior, né? Ana, só para finalizar, quem quiser conhecer mais o trabalho do Médicos Sem Fronteira, como é que faz? Olha, pode entrar no site, né, que é msf.org.br. O site leva também a outros sites da organização. A gente também tem um canal no YouTube. Há vídeos também, Também há vídeos e fotos. E, bom, estamos lá no Rio de Janeiro, podem ligar.